Boa noite, sejam muito bem-vindos a este culto de quarta-feira. E neste momento, eu quero que você, mesmo da sua casa, se sinta na casa de Deus e que a presença do Santo Espírito se faça presente na sua vida e na vida da sua família. E neste momento, vamos cantar junto o hino Mansão sobre o Monte, de número 501 do nosso inário. Emoção sem par, no
parar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para Momento, você aí na sua casa, se coloque numa atitude de reverência, fale com Deus, que estarei fazendo uma oração especial por nós aqui. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, pela proteção, pela dedicação que o Senhor tem nos dado a cada momento. Queremos te agradecer somente pelas inúmeras bênçãos. Queremos também colocar nas tuas mãos os nossos problemas, as nossas angústias. Cada pessoa sabe o que está passando. Que o Senhor possa resolver conforme a tua vontade. Neste momento esteja conosco, que somente a tua palavra possa ser pregada aqui e que possamos sair saciados de ti. É o que nós pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja comigo. Que a graça de Jesus esteja com você aí na sua casa, aonde você estiver, no trabalho, nas redes sociais, em qualquer lugar que você estiver neste momento, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que a Bíblia tem a dizer para você nessa noite. Aonde você estiver, que o Espírito Santo torne você sensível para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e que o Espírito Santo, com o poder que ele tem, ele possa transformar, impactar você, transformar, impactar a minha vida e a sua. Amém? Então que a graça de Jesus esteja com você, através do Facebook, YouTube, ou qualquer outra rede social. Compartilha, divide com outras pessoas a mensagem dessa noite, ajuda a testemunhar de Jesus, ajuda a levar a esperança do encontro, da volta de Jesus para outras pessoas. A rede social, a internet é uma bênção, quando é bem usada. E se você souber usar, se você der seu like, se você fizer o seu comentário, você está ajudando a divulgar não somente um vídeo, você não está divulgando só uma pregação, você está divulgando a mensagem de Jesus, a graça de Jesus, a esperança da volta de Jesus para muitas e muitas pessoas que talvez você nem imagina. Então compartilha, divide tudo que você está assistindo nessa noite nas redes sociais, porque lá no céu, quando a gente chegar lá, talvez você vai encontrar pessoas que foram alcançadas, foram para o céu, porque você compartilhou um vídeo, uma mensagem como essa. Então toda a glória a Jesus e toda a bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família neste momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tá ok? Estamos aqui para mais uma noite de culto de quarta-feira. Estamos aqui para mais um culto de oração, de louvor e adoração. E é necessário que eu, Fábio, diminua. E mais uma vez Jesus cresça. É necessário que quando eu abrir a Bíblia, o Espírito Santo realmente fale. Então para isso, nós vamos orar. Porque abrindo a Bíblia, já não sou eu mais falando, é o Espírito Santo falando. Então vamos pedir para que ele fale. Feche seus olhos aí na sua casa. No sofá, na cama, aonde você estiver na sua casa nesse momento. Se não der para ajoelhar, não tem problema. De repente você está adoentado, de repente você não está acamado, não importa. Mas com o seu pensamento, vamos falar com Deus agora. Com coração sincero, com pensamentos sinceros, vamos falar com Deus em humildade. Vamos orar? Querido Pai do céu, mais uma vez estou aqui, Pai, na Tua presença, aqui na Tua casa. Infelizmente, ainda por causa da pandemia, por causa do isolamento social e das regras do governo, infelizmente ainda não temos aqui na igreja o culto presencial. E que saudade, meu bom Deus, que saudade, Pai do céu, das crianças, dos idosos, que saudade da igreja cheia aqui, Senhor. A gente se abraçando, pegando na mão, sorrindo, não só com os olhos, mas poder ver o sorriso um do outro sem máscara. Mas pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Pai do céu, o Senhor está no comando de tudo. E como eu sempre digo, voltaremos à normalidade logo, logo. O Senhor está no comando, o Senhor não vai permitir que as Tuas igrejas continuem fechadas por mais tempo, Pai.
A live é importante, a internet é importante, os sermões pela internet são maravilhosos, poderosos, mas nada como o calor humano, nada como estarmos aqui na tua casa, um juntinho do outro, um orando pelo outro, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, sentindo o calor humano, a fé de um com o outro, Pai. Estamos com saudade. Então oramos para que, mesmo não tendo a igreja aberta com o culto presencial neste momento, Pai, mesmo não tendo essa possibilidade, eu quero orar para que o Espírito Santo e a tua bênção e a graça de Jesus esteja com todas as pessoas que ouvirão essa mensagem, Pai, aonde estiverem. E peço de uma maneira especial por aqueles que neste momento estão derramando lágrimas, sofrendo a angústia do luto, a dor da saudade, da perda, aqueles que perderam um amigo, um parente, não só pelo coronavírus, mas por outras doenças. Oro por essas famílias enlutadas e quero orar por aqueles que estão enfermos em sua casa, aqueles que estão nos hospitais. Oro pelos médicos, enfermeiros e quero orar também, Pai do céu, e agradecer pelas vacinas. Obrigado porque em tempo tão rápido as vacinas chegaram, as pessoas estão sendo vacinadas, imunizadas e agradecemos porque o Senhor está no comando das vacinas também, eu não tenho dúvida disso. E obrigado, Pai, pelas curas, pelos milagres que o Senhor já fez, tem feito. E olha por aqueles que ainda estão doentes para que sejam recuperados, Pai. Mas antes de abrir a Bíblia, antes de orar, antes de ouvir a Tua voz, Senhor, eu quero terminar esta oração agradecendo pelas curas, pelos milagres e implorando ao Senhor que o Senhor olhe com carinho para os Teus filhos e filhas que neste momento estão em recuperação da Covid, da dengue ou qualquer outra doença. Olha com carinho pelos doentes, Pai. Restaura a saúde de acordo com a Tua graça, de acordo com a Tua vontade. Restaura a saúde em nome de Jesus, o médico dos médicos, Pai. E além da saúde física, da cura física, traz a saúde espiritual, a cura da alma, paz interior para esses irmãos que estão fracos e doentes, Pai. Olha pela fé deles, para que permaneçam firmes na fé, firmes na esperança em Jesus, firmes na volta de Jesus, que permaneçam com foco em Jesus Cristo e na cruz, Pai. Que apesar da doença, não abandonem a fé, não desanimem, olhem para Jesus e olhem para o céu. Essa é a minha oração. No poderoso nome de Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou na cruz, eu oro, e pela intercessão de Jesus neste momento por cada um de nós no santuário. Amém, aleluia, e toda a glória ao Senhor, Pai do céu. Amém. Muito bem, estamos juntos mais uma vez então para meditar na palavra de Deus. Eu vi uma frase muito bonita que me impactou, eu gostei e sempre lembro dessa frase. E essa frase ela serviu de inspiração para eu preparar o sermão dessa noite. Essa frase me ajudou a me inspirar, a selecionar os textos e eu creio que o Espírito Santo me impressionou em cima dessa frase a refletir com vocês sobre a Bíblia nessa noite. Essa frase é o seguinte, é uma frase escrita pela nossa querida irmã Ellen White. Ela escreveu assim: no Cristo glorificado, sempre veremos o Cristo crucificado. No Cristo glorificado, sempre veremos o Cristo crucificado. E eu fiquei refletindo, pensando nessa frase, e cheguei nos textos da Bíblia de hoje, no sermão de hoje, através dessa frase, que é o título do nosso sermão. A transfiguração e a cruz. A glorificação e a cruz. O Cristo glorificado e o Cristo crucificado. Espero que a gente seja muito abençoado na reflexão dessa noite. Muito bem. Não existe glória sem cruz. Não existe vida eterna, coroa da vida, Nova Jerusalém, ruas de ouro, sem cruz. Para chegar no céu, na glória, para encontrar Jesus, tem que passar pela cruz. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. A Bíblia confirma isso. No Cristo glorificado, veremos o Cristo crucificado. E para chegar na glória, tem que passar pela cruz. Tanto que lá na glória, quando nós estivermos face a face, pessoalmente, com Jesus, Jesus por toda a eternidade vai carregar no seu corpo as marcas nas mãos e nos pés da cruz. As marcas da cruz, Jesus vai carregar para sempre, por toda a eternidade, na glória. Então, o Cristo da cruz, o Cristo glorificado é o mesmo. Digno de louvor, de adoração, como diz Apocalipse capítulo 5. O Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que vive, ele é digno de louvor, de adoração, de glória, de honra, dos anjos e da multidão de salvos. Apocalipse 5, leia lá.
A base, o fundamento do nosso estudo, da nossa adoração e louvor por toda a eternidade é a cruz de Cristo. Por isso que ele vai carregar as marcas no corpo. E por isso que veremos no Cristo glorificado, o Cristo crucificado para sempre. Amém, glória, aleluia por isso. Aleluia, louvado seja Deus. Não existe a glória, não chegaremos na glória sem passar pela cruz. Jamais. Nós estamos vendo na lição da escola sabatina, desse trimestre, sobre a aliança eterna de Deus com Abraão, a aliança eterna de Deus com Noé, com Moisés, com os descendentes de Abraão. Essa aliança é eterna, porque Deus é eterno. E é uma aliança de sangue. Essa aliança de salvação, essa aliança de vida eterna, é uma aliança baseada no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Por isso que é uma aliança eterna. Se Jesus vai carregar as marcas no corpo por toda a eternidade, é porque essa aliança eterna é fundamentada na cruz. O centro da aliança é a cruz. Só que tem milhares de pessoas, muitos cristãos inclusive pentecostais, evangélicos, católicos, adventistas, milhares e milhares de cristãos e não cristãos, que só querem as bênçãos da aliança, só querem as bênçãos do evangelho, só querem as bênçãos da vida eterna, né? As promessas. Mas quando chega na hora do compromisso, da obediência, na hora que chega, na hora do sacrifício, de renunciar ao eu, aí a pessoa não quer. Quando se fala em glória, vida eterna, coroa da vida, se fala em cruz. A pessoa quer a glória, quer as bênçãos, mas não quer passar pela cruz. Então é um momento da gente refletir nessa noite sobre isso, porque Jesus falou sobre isso. Jesus viveu isso. Ele alcançou a glória, mas teve que passar pela cruz. E nós, como cristãos, seguidores de Cristo, queremos a glória, almejamos a glória e não queremos passar pela cruz. Não queremos renunciar ao próprio eu e nos sacrificar na cruz com Cristo, como Paulo e outros fizeram. Vamos abrir a nossa Bíblia agora e ler agora o texto base para a nossa meditação. Está no livro de Mateus. Você que está em casa, pega a sua Bíblia lá na estante, no armário, na cama, na cabeceira, abra a Bíblia. Porque Bíblia aberta é Deus falando, Bíblia aberta é o Espírito falando. E Ele vai falar comigo e com você, com certeza. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 21 a 28. A minha Bíblia já está aberta aqui. Então eu vou esperar você achar com calma para lermos juntos. E como eu falei, o Fábio diminui e Jesus cresce. O Fábio não fala, a Bíblia fala, o Espírito fala. Mateus 16, versículo 21 a 28. Vamos lá? O título da sessão é Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Preste atenção. Mateus 16, 21 a 28. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, ou seja, que era necessário ele, Jesus, seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprovar Jesus, começou a dar bronca em Jesus, dizendo: Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso nunca vai acontecer com você, não pode acontecer isso, você morrer. E no versículo 23, Jesus fala para Pedro, voltando-se para Pedro, disse o seguinte: arreda, Satanás, sai para lá, Satanás. Jesus viu em Pedro o próprio Satanás atuando através dele para querer tirar o foco de Jesus da cruz. Jesus veio aqui para morrer na cruz e através de Pedro, nesse momento, Satanás quis usar Pedro para tirar o foco de Jesus da sua missão. Por isso que Jesus falou: Satanás, você está usando Pedro, sai para lá, Satanás. Tu és para mim, Pedro, uma pedra de tropeço. Satanás está te usando, Pedro, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos, a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e aí vem me seguir. Por quê? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 26, pois que aproveitará o Fábio? Que aproveitará você que está na sua casa agora? Você que é rico, pobre, você que é homem, mulher, criança, velho, idoso, crente, não crente, o que importa para você, para mim, ser humano, pecador, miserável, o que importa para a gente? Ganhar o mundo inteiro, versículo 26, e perder a alma?
e perder a vida eterna? E não ir para o céu com Jesus quando ele voltar? Que adianta? Ter carros, bom emprego, dinheiro, saúde, o milagre da cura da Covid, você recebeu o milagre de Deus da cura da Covid, aleluia por isso. Mas e aí? Não mudou o caráter? Não transformou o caráter? Então você não vai para o céu, porque além da cura física, Jesus quer curar o teu caráter para te levar para o céu. Então que adianta ganhar o mundo inteiro, inclusive o milagre de uma cura, e você não entregar a vida para Jesus? Não olhar para a cruz? O que adianta? Então Jesus está falando assim, ó, tudo só tem valor se você não perder a tua alma. Versículo 26, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E olha o versículo 27 e 28 do capítulo 16, diz assim, porque o Filho do Homem, que é Jesus, ele próprio, está dizendo, que há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um de nós conforme as nossas obras, de acordo com a tua obra e as minhas. Em verdade vos digo, diz Jesus, que alguns há que estão aqui perto de mim. Olha o que Jesus falou no versículo 28. Alguns aqui que estão junto comigo, alguns de vocês, meus discípulos, em verdade digo que alguns de vocês que aqui se encontram comigo, de maneira nenhuma passarão pela morte, de maneira nenhuma vão morrer, antes que vejam eu, o Filho do Homem, no seu reino. Ou seja, alguns de vocês, meus discípulos que estão comigo, não vão morrer antes de ver a minha volta, antes de ver a glória do meu reino. Ué, eu acho que Jesus se enganou aqui. Eu acho que Jesus, ele mentiu. E se ele mentiu, ele pecou. E como Jesus nunca mentiu e jamais mentiria, ele não mentiu. Ele não se enganou. Ele falou uma verdade, porque ele falou, em verdade digo. Então o que acontece aqui? Os discípulos morreram, todos morreram, e Jesus não voltou ainda. E muitos de nós morreremos e talvez não veremos Jesus voltar. E como ele falou que alguns daqueles ali veriam Jesus voltando, antes da morte. Pedro morreu, Tiago morreu, João morreu, e não viram Jesus voltando na glória do seu reino, como ele prometeu. Mas aí quando você lê o capítulo 17, está a resposta dessa dúvida, dessa pergunta. No capítulo 17, versículo 1 a 8, está a resposta, que realmente alguns viram Jesus na sua glória, na mesma glória que ele terá quando voltar nas nuvens, daqui a algum tempo, e está perto. E nós vamos depois comentar mais sobre o capítulo 17. Mas antes eu queria novamente destacar, mas vamos ler antes ainda no versículo 22 e 23 aqui o seguinte, Mateus 17, 22 e 23, diz assim, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem, que é Jesus mesmo, que era ele, está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes, os homens, os seres humanos, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Os discípulos ficaram muito tristes quando Jesus falou que ia morrer. E apesar que falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus repetiu aqui a mesma coisa que ele já tinha falado aqui atrás, no capítulo 16. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes, elas se apegam muito na cruz de Cristo, na volta de Jesus, só que não querem renunciar. Entende? Jesus foi muito claro para os discípulos ali, ó. Vocês vão ter que passar pela cruz. E vocês vão ter que olhar para a minha cruz. E vocês vão sofrer a dor que eu vou sofrer na cruz. Vocês vão sofrer a decepção. Só que depois de 3 dias eu ressuscito. Só que eles estavam tão cheios de uma falsa esperança que eles não quiseram enxergar a realidade. A realidade era que Jesus veio para morrer na cruz. E Jesus foi tão claro. Falou mais de uma vez para eles, eu vou morrer. E Pedro tentou mudar isso da cabeça de Jesus. Vocês viram aquilo que a gente leu. Sabe o que é isso? É o ser humano não querendo encarar a cruz. É o ser humano não querendo encarar o sacrifício e a renúncia do eu. O ser humano autoconfiante não quer passar pela cruz. Ele quer as bênçãos, quer prosperidade, quer saúde, quer o céu, quer a vida eterna, mas não quer renunciar. E Jesus falou, quem quer ir para o céu tem que abrir mão da própria vida, renunciar à própria vida se necessário for, para estar comigo e carregar a minha cruz. Quando eu era muito pequeno, na igreja, muitos anos mesmo, faz pouco tempo que eu sou jovem ainda, né? Mas quando eu era pequeno, eu lembro de uma parábola, uma alegoria que foi contada na igreja por um pregador, e eu amei essa parábola, essa alegoria, até hoje nunca esqueci. A alegoria é a seguinte, presta atenção. 3 homens
3 homens pegaram, cada um uma cruz grande. Vamos colocar uma metragem aí, uma cruz de 10 metros? Ou é muito grande? 5 metros? 10 metros, vai. Cada um pegou uma cruz de 10 metros. As cruzes exatamente iguais. 3 homens, cada um com uma cruz. E começaram a fazer uma caminhada na direção do céu. E essa caminhada ia ser dura, perigosa, demorada, cheia de pedras. Uma caminhada complicada. Complicada, mas para chegar no céu, cada um tinha que carregar a sua cruz. E as 3 eram exatamente iguais, a mesma medida. 10 metros cada uma. E foram caminhando, dias e dias e dias e dias caminhando. Cansados, com frio, com calor, com dor. Foram caminhando. Durante o percurso, durante o caminho, o que aconteceu? Eles pararam numa loja para beber água, descansar um pouco. Aquela loja era uma loja que vendia serrote. E o dono da loja falou assim: algum de vocês tem interesse em comprar um serrote? Porque a caminhada é longa, vocês estão cansados, vão caminhar muito ainda. Compra um serrote aqui, corta um pedacinho da cruz, fica mais leve. E um deles teve essa ideia, falou: sabe que o rapaz tem razão mesmo? Comprou o serrote, cortou metade da cruz, ou uma parte da cruz, que media 10 metros, e aí ficou levinha, né? Ficou mais fácil. Ele saiu caminhando com a cruz, cortada pelo serrote, né? E continuaram a caminhada. E os outros 2 ainda continuaram com a cruz de 10 metros, e aquele com a cruz menor. Chegando lá na frente, depois de alguns quilômetros, pararam em outra loja para beber água. Nessa loja, vendia cruzes de vários tamanhos. O dono da loja, o vendedor, falou assim: vocês não têm interesse em trocar a cruz de vocês por uma cruzinha menor? Tem cruz aqui de 3 metros, de 2 metros, 1,5 metro. Pega uma cruz menor, para que carrega essa cruz enorme? Aí um falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso. Me dá uma cruz menorzinha aí de 2 metros, mais curtinha, e fica com essa grandona aí. E trocou. E continuaram a caminhada. E foram meses e meses caminhando. E só um continuou com a cruz de 10 metros lá do começo. Conclusão da história, da alegoria. Chegou lá no céu a cidade de ouro, a Nova Jerusalém, Jesus esperando de braços abertos os 3. E os 3 felizes, porque conseguiram chegar no final da caminhada. Olha que lindo! Só que tinha um problema. Entre o lugar que eles estavam e a porta da Nova Jerusalém, tinha um baita do buraco, um abismo. E aquele abismo, a circunferência ou a distância do início do buraco até o final era de 10 metros. E agora? A distância para atravessar o buraco, a entrada da Nova Jerusalém, era de 10 metros. O camarada que usou serrote, entrou? O que trocou a cruz, entrou? Quem entrou? O que estava disposto até o fim a carregar a cruz de Cristo como ela realmente tinha que ser carregada. Inteira, completa, com renúncia total. Se você tentar diminuir a sua renúncia, diminuir a sua entrega, se você tentar diminuir a sua renúncia, a sua entrega, o seu sacrifício a Jesus Cristo, talvez você esteja cortando a sua entrada no céu. A cruz de Cristo que ele carregou foi enorme, foi pesada, foi terrível. E ele convida a gente a carregar a mesma cruz que ele, com sacrifício, com dor, mas lá no final compensa, porque dá para passar por cima do buraco e entrar no céu e na glória com ele. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Não faça como aqueles 2 que diminuíram o tamanho da cruz. Se tiver que carregar a cruz inteira, carregue, porque Jesus carregou por você e ele está junto com você, ajudando você a carregar a tua cruz também. Amém? Amém? Não importa qual é a tua cruz, não importa qual é a minha cruz. Talvez a sua cruz nesse momento, meu irmão e minha irmã, seja o desemprego, dívida, atolado de dívida, não vê uma saída para pagar as contas, para pagar o aluguel, para pagar a água, a luz. Talvez a sua cruz seja essa. Talvez a sua cruz, sabe qual seja? Um amigo, um parente, um familiar que está entubado, internado por causa da Covid, ou você mesmo está se recuperando das sequelas da Covid, da dengue ou alguma outra doença, uma doença terminal. Misericórdia, mas talvez essa seja a sua cruz neste momento. Talvez a sua cruz, meu irmão e minha irmã, seja um problema com o teu filho, com a tua filha que está fora da igreja, envolvido com droga, com balada, com tudo que não presta e que o mundo oferece. Talvez a sua angústia seja essa, a sua cruz seja essa. Talvez a sua cruz nesse momento seja o adultério. Você foi vítima de uma traição, ou está sendo vítima do divórcio, ou você como esposo ou como esposa. Talvez nesse momento a tua cruz seja a falta de vontade de voltar para a igreja. Você não tem saudade mais. Você acomodou, como eu falei no começo, compartilha os vídeos, compartilha com as pessoas, assiste as lives, divide, faz os seus comentários aí, participa, se envolve com os cultos.
pela internet. Mas quando vier o culto presencial, já se programa, já toma a decisão de participar dos cultos na igreja. Aqui é o teu lugar, na casa de Deus tem uma bênção para você. Olha que tristeza, uma igreja linda, um templo lindo desse fechado sem você. Talvez a tua cruz seja a falta de vontade de voltar para a igreja quando a pandemia passar. Como muitos não voltarão, como muitos que já poderiam ter voltado e não voltaram ainda, porque não querem carregar a cruz, desistiram de carregar a cruz que Jesus colocou, ou deixaram de olhar para a cruz de Jesus. Isso é muito triste. E oxalá não aconteça comigo, nem com você que está me assistindo neste momento. Não façamos como aqueles 2 personagens da alegoria que eu contei agora. E olha só, no mesmo momento que Jesus fala que o Filho do Homem virá com poder, com glória, no mesmo texto, no mesmo contexto, que Jesus fala que virá com poder, com glória, como Rei dos Reis aqui, ele fala que vai morrer na cruz. Então, o Cristo glorificado é o mesmo Cristo crucificado. Não dá para desassociar, não dá para separar a glória da cruz. Não dá, não dá. Muito bem. Vamos ler agora o livro de Mateus ainda, o capítulo 17, verso 1 a 8. Lembra que nós citamos aqui que Jesus prometeu para alguns discípulos que não morreriam antes de contemplar a sua volta? Lembra que nós comentamos que Jesus prometeu que alguns não morreriam antes de ver Jesus na sua glória? Olha a confirmação, olha a explicação dessa promessa de Jesus. Vamos ver que Jesus não mentiu e nem se enganou. Vamos ver então? Você já conhece a história, mas nós vamos ler na Bíblia. Mateus 17, 1 a 8 diz assim: 6 dias depois que Jesus prometeu que alguns veriam ele próprio na sua glória, 6 dias depois, Mateus 17, 1, procure aí, tomou Jesus consigo, em particular, os seus 3 queridos, mais próximos, mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e os levou em particular para um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante de Tiago, Pedro e João. E nós vamos ver o que é essa transfiguração, o que significa isso. Jesus foi transfigurado perante esses 3 discípulos, o rosto de Jesus resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Versículo 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, é muito bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui, Jesus. Se o Senhor quiser, versículo 4, eu faço aqui 3 tendas, 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E vamos ficar por aqui mesmo. Versículo 5. Quando Pedro ainda estava falando, uma nuvem luminosa envolveu a todos ali. E eis, vindo da nuvem, uma voz do céu que dizia fortemente, a mesma voz que falou no batismo de Jesus, falou de novo aqui. E a mesma frase: este é o meu Filho amado, Jesus Cristo, em quem tenho prazer, em quem me comprazo a ele ouvir. Versículo 6. Quando os discípulos ouviram aquela voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Versículo 7. Aproximando-se deles, Jesus tocou neles, dizendo: erguei-vos, se levantem e não tenham medo. Versículo 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. Que história, que experiência fantástica. O monte da transfiguração, o momento da transfiguração, foi uma miniatura da volta de Jesus ali. Ali foi uma antecipação em miniatura da volta de Jesus. O Jesus glorioso que eles viram aqui é o Jesus glorioso que eles viram depois da ressurreição, com as marcas nas mãos e nos pés que Tomé tocou, que eles tocaram, e é o Jesus glorioso que um dia, pela graça e pela cruz e pelo sangue dele, um dia nós veremos um dia também. Amém, irmãos? Amém. Você que está em casa agora, você crê nisso? Eu tenho certeza que sim. Você quer isso? Eu tenho certeza que sim. Nós cremos, esperamos e desejamos logo ver Jesus, tocar Jesus, beijar. A mesma certeza que você está ouvindo a minha voz e vendo o meu rosto, nós vamos ver o rosto e ouvir a voz de Jesus. Amém e aleluia por isso. Aleluia! A primeira voz que ouviremos, o primeiro rosto que veremos é o de Jesus, face a face, assim como Pedro, Tiago e João viram Jesus na glória aqui. Em miniatura, viram um pedacinho do reino da glória, um pedacinho da volta de Jesus. E aqui Moisés e Elias não eram espíritos desencarnados.
Moisés e Elias aqui não eram dois homens que morreram no passado e apareceu espírito aqui, fantasma. Não é nada disso. Porque se fossem espíritos, Pedro jamais ia querer fazer uma cabana para espírito morar. Então, na realidade, aqui eram seres humanos que passaram por essa vida aqui e receberam já a vida eterna. No caso de Moisés, ele morreu e a Bíblia diz que o túmulo dele nunca foi achado porque Deus ressuscitou e levou Moisés para o céu, e Moisés está no céu. Já recebeu a vida eterna dele em Jesus Cristo e através da cruz. Amém? E Elias representa aqueles que vão para o céu vivos quando Jesus voltar. Porque Elias foi para o céu vivo. E todo mundo sabe, num carro de fogo. Então, Elias no céu hoje representa todos os salvos que irão vivos para o céu quando Jesus voltar. E Moisés representa os que um dia ressuscitarão e subirão com Jesus para o céu. Então a gente tem no Monte da Transfiguração uma miniatura do que será o grandioso dia do encontro com Jesus, quando ele vier buscar a gente pela segunda vez. Amém? Que coisa linda. Então Jesus cumpriu o que ele prometeu. Alguns de vocês não vão morrer antes de ver a minha glória. E não morreram. Quer dizer, Pedro, Tiago e João morreram. Mas antes eles viram a glória. E esse Jesus aqui que eles viram é o mesmo que João, alguns anos depois, lá na ilha de Pátimos, é o mesmo Jesus que ele viu. Querem ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 1. Esse mesmo João que estava aqui no Monte da Transfiguração, já velhinho, lá na ilha de Pátimos, ele viu o mesmo Jesus lá no céu, na glória também. Olha só como parece. As características do Jesus glorificado aqui de Mateus 17, olha só como parece com as características de Apocalipse. Quer ver? Apocalipse capítulo 1. O mesmo João, o mesmo discípulo João. Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 15. Olha só. Olha João dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, ou filho de homem. Quem que é que ele viu? Jesus Cristo, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Versículo 14. A sua cabeça, Apocalipse 1,14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Não tem as características do Jesus glorificado lá no Monte da Transfiguração? Tem as mesmas características. Então, o mesmo Jesus que morreu na cruz, que veremos as marcas, as mãos e nos pés, é o Jesus glorificado depois da ressurreição, é o Jesus glorificado da transfiguração, e é o Jesus glorificado que virá como Rei dos Reis para buscar a gente, ressuscitar os mortos. Aleluia! É motivo de gratidão e alegria. Diante de tanta notícia ruim, diante do momento tão terrível que a gente está passando, isso é uma mensagem que traz alegria para a gente. É uma mensagem que traz esperança, traz motivo de louvor e gratidão. Muito bem. Agora, indo aqui para a parte final já da nossa meditação, da nossa reflexão, eu quero destacar para vocês agora, que estão em casa e aqui, o versículo 4 do capítulo 17 de Mateus. Vou voltar aqui na minha Bíblia. Olha só, eu quero destacar esse versículo, tá ok? Presta atenção, leia aí na sua Bíblia. É o último versículo que a gente vai ler, tá ok? Vamos lá. Mateus 17, verso 4. Quero destacar esse verso. Eu quero aproveitar agora, que eu estou manuseando minha Bíblia aqui, você ouviu o barulhinho das páginas da Bíblia, né? Eu quero fazer um apelo para você. Estude a Bíblia, leia a Bíblia através do celular, do aplicativo, tá ok? Isso é importantíssimo. Toda maneira que você usar para ler a Bíblia é importante, é válido, né? Mas se você puder evitar o celular, não perca o contato com a sua Bíblia impressa. Em nome de Jesus eu peço. Não perca a intimidade com a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? A Bíblia impressa, você tem que ter essa intimidade para manusear, achar os capítulos, os versículos, os livros. Isso é muito importante, você não perder essa intimidade, sabe? Por 2 motivos especiais eu vejo que a gente não pode perder o contato com a Bíblia física, a Bíblia impressa. Não vou descartar aqui, lógico, a Bíblia no aplicativo e no celular. Não vou descartar a importância. Mas dê prioridade para a Bíblia impressa, sempre. Dê prioridade para a Bíblia impressa, para você manusear. Por 2 motivos. Primeiro, quando as crianças forem crescendo, seu filho, sua filha, eu tenho um filho de 11 anos, quando as crianças vierem para a igreja, para elas terem essa paixão, elas terem esse amor, trazer a Biblinha delas para a igreja, sabe?
quando elas olharem os adultos lendo a Bíblia, para elas poderem ter esse exemplo de leitura da Bíblia ali, né? Embora elas possam usar o celular também. Mas eu acho lindo, né, as crianças e as pessoas terem intimidade de achar os textos, capítulos, versículos. Isso é muito bom, você não pode perder essa essência, sabe? E quando você for dar estudo bíblico para uma pessoa, como é que você vai ajudar a pessoa a achar os capítulos, versículos, se você não está sabendo achar, né? Então não perca essa intimidade até para ajudar um visitante na igreja ou no estudo bíblico, tá ok? Faça aqui esse apelo para você, manuseie sua Bíblia sempre, impressa. Muito bem, então Mateus 17:4 diz assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aquele momento para Pedro foi um momento muito bom, e ele falou: é bom estar aqui, eu não quero sair daqui, Senhor. Vamos ficar por aqui mesmo, não vamos descer a montanha mais não, vamos ficar por aqui. Vamos fazer umas cabanas, ficar por aqui, eu, Senhor, Moisés, Elias aqui, meus parceiros. Só que não, irmãos. O momento era especial, era um momento de glória, era um momento divino, era uma atmosfera celestial. Quem queria sair dali daquela hora? Quem que queria sair? Nem eu, se eu estivesse lá, eu queria sair. Era bom estar ali, mas ainda não era bom estar ali. Olha aqui, vou repetir a frase, hein? Era bom estar ali? Era, Pedro tinha razão. Mas ainda não era bom. Sabe por que ainda não era bom? Porque depois que eles saíram do monte, que voltaram para a realidade, depois que eles saíram do monte, desceram e foram para a realidade, sabe, a primeira coisa que eles deram de cara, tanto Mateus como Marcos e Lucas, que contam toda essa história da transfiguração, eles também contam esse outro episódio, logo depois da transfiguração, que foi a expulsão do demônio de um menino. Então Jesus, nessa lição aqui, nessa história, Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, por mais bom ou por melhor que seja estar aqui, na presença de Jesus, ainda não é bom, porque bom mesmo é quando estiver no céu e na glória, amém? Lá sim vai ser muito bom estar lá, como no Éden, né? Quando foi criado os céus e a terra e tudo era bom, e criou o ser humano e tudo era muito bom, aí sim, lá vai ser bom, lá vai ser tudo bom, aqui ainda não. Por mais que você tenha olha só, olha para mim, por mais que você tenha uma casa boa, por mais que você tenha um carro bom, 2, 3 carros na garagem, por mais que você tenha uma família maravilhosa, abençoada, feliz, com saúde, por mais que o seu casamento esteja maravilhoso, ainda não é bom. Aqui ainda não é bom. Prosperidade, cura, saúde, ainda não é bom. Tudo isso é bênção, é bom, mas ainda não é bom. Porque bom mesmo vai ser lá, ó, na Nova Jerusalém. E Pedro não entendeu isso. Para ele estava bom ali. Só que Jesus falou assim: Pedro, ainda não está bom. Sabe por quê? Quando você descer do monte aqui junto comigo, sabe que nós vamos encarar lá fora, lá embaixo? Um demônio terrível, que os seus companheiros não conseguiram expulsar, passaram vergonha. Porque na hora que Jesus desceu, o pai do menino falou: por que os seus discípulos que ficaram aqui embaixo da montanha, aqui não foram com o Senhor lá para cima? Por que eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho? Por quê? Passaram vergonha. Aí Jesus falou assim: porque o demônio só pode ser enfrentado, o diabo só pode ser enfrentado com oração, com jejum, com consagração, com entrega total. De qualquer jeito a gente não vence o diabo. Brincando de ser crente, brincando com o pecado, não levando a sério o nosso compromisso com Jesus, a gente não consegue vencer o diabo nunca. Se não carregar a cruz de Cristo, se não olhar para a cruz de Cristo, renunciar ao próprio eu, a gente não vence o diabo nunca. Então Jesus está mandando um recado para mim e para você nessa noite. Ficar no monte é gostoso, mas abaixo do monte tem que lutar com o diabo. E a luta é brava, é terrível. E é uma batalha diária, é uma luta diária, é todo dia, toda hora. O diabo, quando não vem, ele manda secretário, pode ter certeza. O diabo, quando não vem, manda secretário. Esse secretário pode ser sua esposa, seu marido, o pastor, o irmão da igreja, um vizinho, um colega de trabalho, seu chefe. O diabo, como diz lá no livro de Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, sabe, irmãos? A nossa luta é um grande conflito invisível com forças espirituais do mal, que são Satanás e os demônios. E essa luta é incansável do diabo para derrubar e destruir a gente. Por isso que Jesus cansou de falar: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. A Bíblia está cansada de dizer isso para a gente. Então não é o momento de brincar de ser crente. Se você quer a glorificação, vai ter que passar pela cruz. E uma das cruzes que você vai ter que passar é enfrentar o diabo, os endemoniados da vida aí. E às vezes esse endemoniado pode ser você mesmo. Porque a gente pensa em endemoniado, a pessoa falando estranho e babando e caindo no chão e falando uma voz estranha. Não, tem pessoas endemoniadas
que aparentemente são boas, usadas pelo demônio, possuídas pelo demônio, que não são endemoniadas, mas estão possuídas, dominadas por Satanás, e Satanás usa essas pessoas para te derrubar e me derrubar. E muitas vezes você e eu, se não tomarmos cuidado, podemos ser usados pelo inimigo, como Pedro foi. Vocês viram, Pedro, discípulo de Jesus, o homem de Deus, aceitou o chamado de Jesus, foi usado pelo diabo, estava possuído naquele momento, que ele tentou tirar o foco de Jesus da cruz. Olha como é sério isso. Querem ver uma prova disso? Eu vou ler um texto para vocês agora, que está marcado aqui na minha Bíblia. É um texto do livro, da irmã Ellen White, do livro Grande Conflito. Esse texto está no livro Grande Conflito, página 395. É um texto da irmã Ellen White, nossa querida irmã. Ela escreveu o seguinte, presta atenção nesse texto, que é muito forte. E você vai ver se eu não tenho razão ao dizer que existem pessoas endemoniadas por aí, que não manifestam que estão endemoniadas, mas estão. Presta atenção nesse texto. Ela escreveu o seguinte, ele quem? Satanás. Presta atenção. Satanás está sempre em atividade. Quando? Quando Deus opera pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus, eu e você, se apresentam perante o Senhor, na igreja, em qualquer lugar, Satanás vai também entre eles. Em todo avivamento, está Satanás pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrado de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos de verdade e adquirem um lugar entre os crentes, Satanás opera por meio deles, a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova de jeito nenhum que qualquer homem ou mulher seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto, aqui na igreja e na mesa do Senhor, na Santa Ceia. Satanás frequentemente ali se acha, na igreja, nas reuniões de reavivamento, Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que pode usar como agentes. Misericórdia. Olha que texto forte. Vocês sabiam, olha aqui para mim, no livro Desejado de Todas as Nações, a nossa querida irmã Ellen White fala a mesma coisa. Ela fala o seguinte, que quando Jesus estava sendo crucificado, quando a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o, além dos seres humanos que estavam ali, aquelas pessoas totalmente dominadas pelo ódio, infiltrados, incorporados ali, existiam demônios incorporados no meio da multidão, pedindo a crucificação de Jesus. Não dá para brincar. Olha como é sério. Tem um outro texto que eu quero compartilhar com você, que está aqui na minha Bíblia. Esse texto diz o seguinte, também escrito pela nossa querida irmã Ellen White. Preste bem atenção. A santificação, a minha santificação e a tua, não é obra de um momento, de uma hora ou de um dia. A santificação, meu irmão e minha irmã, é contínuo crescimento na graça. Não sabemos quão terrível será nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está em atividade. E cada dia precisamos clamar fervorosamente a Deus, pedindo auxílio e força para resistir ao diabo. Enquanto reinar Satanás, enquanto Satanás estiver vivo, enquanto ele reinar, teremos de subjugar o próprio eu, vencer os pecados que nos assediam. E não haverá nenhuma ocasião de repouso. Não há um ponto a que possamos chegar e dizer que alcançamos tudo completamente. O pastor Michelson tem uma frase que eu aprendi com ele, que ele diz o seguinte: nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos num campo de batalhas, irmãos. Colônia de férias vai ser lá no céu. Amém? Aleluia! Quando Jesus levar a gente para o céu na glorificação, quando Jesus levar a gente para o céu com o corpo glorificado, quando Jesus levar a gente para o céu com os poderosos anjos, ressuscitar os mortos, levar a gente para o céu, na Nova Jerusalém começa a nossa colônia de férias para sempre, amém? Mas enquanto estiver nesse mundo, antes de Jesus voltar, é cruz, é sacrifício, é passar pelo que Jesus passou, é carregar a cruz e sofrer a dor da cruz que Jesus sofreu. Sem cruz não tem glória, ou a glória sem cruz não existe.
É preciso passar pela cruz. E a cruz é isso aqui, ó. É lutar contra o diabo, contra os demônios. É uma batalha diária. Não tem moleza, não tem repouso, não tem descanso. É toda hora, todo dia. Quando não é um problema, é outro. Quando não é problema de saúde, é problema financeiro. Quando não é problema financeiro, é problema de relacionamento na família. Quando não é problema na família, é problema na igreja, é problema no trabalho. O diabo não dá sossego, você sabe disso. Quantos problemas você já enfrentou e tem enfrentado? E quantos problemas você ainda vai enfrentar? Porque o diabo nunca vai dar sossego. Uma vez alguém falou assim, será que o diabo não tem nada de bom? Será que o diabo é 100% mal? Será que não tem nenhuma qualidade para o diabo? Ele é 100% mal? Se ele tiver alguma qualidade, sabe qual que é a qualidade do diabo? Ele é muito, mas muito perseverante. Pense um camarada persistente a ele. Ele não desiste nunca. E como ele sabe que o tempo dele está curto, que ele está na UTI, e que ele sabe que os dias dele estão contados, que ele está em estado terminal, o diabo está cada dia mais bravo. E quanto mais pessoas ele levar para o lado dele, ele vai levar. Como dizia o nosso querido pastor Fabrício, né? Se tem uma coisa que o diabo vibra, é quando ele olha no caixão, vê uma pessoa morta para sempre, sem Jesus. Ele fala assim, ele vibra e fala, mais um que vai ser queimado comigo. Olha que coisa terrível. É uma frase dura, não é? Pastor Fabrício falava isso. E é uma frase verdadeira. Porque quando eu viro as costas para Jesus, quando eu viro as costas para a cruz de Cristo, desprezo a graça de Cristo, o meu fim vai ser esse. Eu vou morrer sem Jesus e do caixão o diabo vai vibrar. Porque ele sabe que eu estou condenado para sempre junto com ele. Então é um momento de levar a sério. É um campo de batalhas, não é uma colônia de férias. Um amigo meu, ele sempre brincava. Eu achava engraçado, sabe? Eu vou terminar aqui. Esse amigo meu achava muito engraçado. Ele falava assim, a gente conversava muito, ele era muito brincalhão, ele já faleceu. Ele sempre falava assim, Fábio, Fábio do céu, por que eu não morri afogado no tanque batismal? Eu dava risada. Ele falou, aquele dia se eu tivesse morrido afogado no tanque batismal, eu acho que eu ia com Jesus para o céu, rapaz, porque aquele dia eu estava preparado. E eu dava risada. E é verdade, irmãos, porque no dia do batismo a gente está tão assim entregue, a gente está tão ligado com Jesus, que se Jesus levar, parece que a gente vai direto para o céu com ele, embora a gente saiba que isso não existe, direto para o paraíso, né? A gente vai morrer, descansar, dormir e vai acordar na ressurreição. Mas dá a sensação que a gente quer ser transladado no dia do batismo, né? Aí ele falou assim, olha, como eu não morri afogado no dia do meu batismo, rapaz, o que eu pequei de lá para cá? O que eu pequei, o que eu tenho pecado, misericórdia, ele falava. Por que eu não fiquei lá, né? Irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo isso. Você vai ouvir uma música linda agora, uma música maravilhosa que eu espero que o Espírito Santo toque seu coração. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração, falado a você. Eu espero que essa música também toque seu coração. E eu quero fazer um apelo em nome de Jesus agora. Eu quero olhar para você agora, meu irmão e minha irmã. Eu quero falar com você. Espero que o Espírito Santo fale através de mim nessa noite. Eu quero falar com você aqui. Diante de tudo que a gente leu aqui. O Cristo glorificado, que Pedro, Tiago e João viram no monte. O Cristo glorificado que Tomé e os discípulos viram depois da ressurreição. O Cristo glorificado que João viu no Apocalipse lá em Pátimos. Este Cristo glorificado, meus irmãos, ele vai carregar as marcas da cruz para sempre. E o Cordeiro que foi morto e vive para sempre, que é Jesus, ele vai ser o foco da nossa adoração, do nosso louvor. E a cruz vai ser o foco e a base do nosso estudo para sempre no céu e aqui na nova terra. Então, meu apelo é o seguinte, você quer a glorificação? Você quer a glorificação? Você quer ser glorificado quando Jesus voltar? Porque isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, você não vai ser glorificado. Você vai ter uma natureza pecaminosa, você é fraco, mortal, pecador, e todos nós somos. Somos miseráveis pecadores, totalmente carentes da graça de Jesus, do sangue de Jesus. Enquanto ele não voltar e glorificar a gente, tá aí, a luta é todo dia, a batalha é todo dia contra o diabo. Mas o dia que Jesus voltar, ele vai glorificar você e glorificar a mim. Amém? Esse dia está chegando. E aí, o meu caráter que eu tenho hoje é o mesmo. O meu caráter não vai ser transformado. O meu caráter tem que ser transformado hoje, agora, cada dia pelo Espírito Santo. O caráter que eu tenho hoje é o caráter que eu vou levar para o céu. Um caráter semelhante ao de Jesus, transformado pelo Espírito. Um caráter transformado pelo poder da cruz. É esse caráter que eu vou levar. O que vai ser glorificado é o meu corpo. Não vou ter mais doença, nem Covid, nem câncer, nada de dor. Não vai ter óculos, nada disso. Nada. É corpo glorificado perfeito, igual de Adão e Eva no Éden antes do pecado, igual de Jesus depois da ressurreição. Esse é o corpo que teremos. Mas antes de receber isso, tem que passar pela cruz. Tem que carregar a cruz. Olhar para a cruz de Cristo. Porque olhando para a cruz de Cristo, você vai ter a vitória. Porque a vitória da cruz de Cristo é a nossa vitória. Quer carregar a tua cruz até o fim?
Não quer cortar a cruz? Não quer trocar por uma menor? Quer carregar a tua cruz até o fim? Você vai carregar, você vai conseguir, eu vou conseguir. Mas para fazer isso, tem que olhar para a cruz de Cristo, porque Ele já carregou por nós. Ele já venceu na cruz por nós. Então a vitória dele é a nossa. Amém? Está pesada a cruz? Está difícil carregar a cruz? Está à vontade de jogar a cruz longe e parar de carregar? Não faça isso. Porque os anjos estão com você, o Espírito Santo está com você e o sangue de Jesus tem poder para ajudar você a vencer e carregar a tua cruz. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Porque nos momentos mais terríveis da vida de Jesus, no momento mais terrível da vida de Jesus, lá no Getsemane, a Bíblia diz que um anjo desceu do céu, o anjo Gabriel desceu do céu para confortar, enxugar as lágrimas e limpar o sangue de Jesus lá no Getsemane. Na hora que Jesus suou gotas de sangue, meu irmão e minha irmã, lá no Getsemane, na hora que ele estava quase morrendo de angústia, antes de passar na cruz, se aquele anjo não vem confortar Jesus, ele poderia ter morrido de angústia no Getsemane. De angústia, Jesus poderia ter morrido no Getsemane. Porque na cruz o que matou Jesus não foi a dor física. O que matou Jesus na cruz não foi a coroa de espinhos, as chicotadas, o cuspe, o tapa. Não, o que matou Jesus na cruz foi a angústia de alma. E essa angústia ele já sofreu no Getsemane. Ali ele poderia ter morrido. Mas um anjo veio, a Bíblia diz, e confortou Jesus. E é isso que ele vai fazer comigo e com você hoje, agora, no nosso sofrimento. Ele vai enxugar cada lágrima tua, cada lágrima minha, porque ele vê. E ele vai mandar um anjo para confortar. E se o anjo não vier, ele vem pessoalmente. Porque ele é bom. E a misericórdia de Jesus dura para sempre. Ouça esse hino e não desanime. Não desista. Carrega a tua cruz até o fim. Porque pela tua cruz, Jesus venceu na cruz que ele carregou e a cruz que ele morreu. Ele já venceu por nós. Creia nisso. Creia nisso. Olhe para a cruz. Porque a glorificação vai chegar. Vai chegar para mim e para você. Amém. Amém. menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia
dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade Vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem reunir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Vamos falar com Deus e que você tenha uma boa noite, uma noite de paz, com a graça de Jesus, com foco em Jesus, olhando para a cruz, esperando a glorificação, esperando encontrar Jesus. Vamos falar com Deus. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque assim como Pedro, Tiago, João, assim como os discípulos venceram pelo poder da cruz, assim como Paulo venceu pelo poder da cruz, e um dia serão glorificados, nós também, pelo poder da cruz de Jesus, queremos vencer e um dia receber a glorificação no nosso encontro com Jesus quando Ele voltar, Pai. Mas enquanto a volta de Jesus não acontece, enquanto não encontramos Jesus pessoalmente, enquanto não encontramos o nosso Jesus glorioso, vindo das nuvens buscar a gente, que possamos carregar a nossa cruz todo dia, que possamos ter força, coragem, o perdão dos pecados, que possamos ter esperança, força, ânimo para continuar carregando a nossa cruz, continuar batalhando as nossas batalhas todos os dias, Pai do céu, porque não é fácil. Só o Senhor conhece a nossa dor, só o Senhor sabe as lutas de cada um de nós, Pai. Quanto está difícil, só o Senhor sabe quantas lágrimas de sangue temos derramado, mas nós vamos vencer pelo poder do sangue de Jesus. Nós vamos vencer pelo poder e pela graça que vem da cruz, eu não tenho dúvida, porque a vitória já foi conquistada na cruz. Queremos alcançar a glorificação. Queremos vencer as batalhas contra o diabo. Queremos vencer os ataques e as tentações do diabo contra nós, contra a nossa família, Pai. E para vencer, é só olhando para Jesus e pelo poder da cruz, Pai. Mais uma vez eu peço, esteja com todos que estão ouvindo essa live, esteja com todos que estão ouvindo essa pregação, para que elas realmente permaneçam firmes na fé, animadas, olhando para frente, olhando para o céu
enfrentando tudo, renunciando o próprio eu, tendo todos nós os pecados purificados pelo sangue de Jesus, e que sejamos todos dignos de estar na presença de Jesus quando Ele voltar. É em nome de Jesus Cristo crucificado, é em nome de Jesus Cristo glorificado, é em nome de Jesus Cristo nosso intercessor, em nome dEle, pelo poder dEle, pela graça dEle, que eu te louvo, te agradeço e oro. Amém. Amém e aleluia.